Livro-texto, capítulo 6, As lições de amor, parte 2, alternativa para a projeção. Qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela, e essa é a crença na separação. A integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada exceto por uma mente íntegra que reconheça a integridade da criação de Deus. Nesse reconhecimento, ela conhece seu Criador. Exclusão e separação são sinônimos, assim como separação e dissociação. Dissemos anteriormente que a separação era e é a dissociação, e uma vez que ocorre, a sua principal defesa ou dispositivo que a mantém é a projeção. A razão disso, porém, não pode ser tão óbvia quanto pensas. O que tu projetas, desaproprias e, portanto, não acreditas que seja teu. Tu estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas. Já que também julgaste contra o que projetas, continuas atacando-o porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo fora da tua consciência, e assim imaginas teres te posto a salvo. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida, e seu único propósito é manter a separação. É apenas um instrumento do ego que faz com que te sintas diferente dos teus irmãos e separados deles. O ego justifica isso alegando que faz com que te sintas melhor do que justifica isso alegando que te faz com que te sintas melhor do que eles, assim obscurecendo ainda mais a tua igualdade em relação a eles. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionadas porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção, tanto de ti próprio quanto de teus irmãos. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. Nós aprendemos, no entanto, que há uma alternativa para a projeção. Cada capacidade do ego é passível de melhor uso, porque suas capacidades são dirigidas pela mente que tem uma voz melhor. O Espírito Santo estende o ego e o ego projeta. Como as suas metas são opostas, assim também é o resultado. O Espírito Santo começa por perceber-te perfeito, sabendo que essa perfeição é compartilhada. Ele a reconhece em outros, assim fortalecendo-a em ambos. Em lugar de raiva, isso desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão. Percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais. Isso automaticamente convida à expiação, uma vez que a expiação é a única necessidade nesse mundo que é universal. Perceber a ti mesmo desse modo é o único modo pelo qual podes achar felicidade no mundo. Isso é assim porque é o reconhecimento de que não estás nesse mundo, pois o mundo é infeliz. De que outra maneira podes achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás. Não podes estar em lugar algum, a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui o que tu és e onde estás. Isso é completamente inalterável. Isso é inclusão total. Tu não podes mudar isso, nem agora nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, mas um fato. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto Ele é. A sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele. O único que é perfeito. Negar isso é negar a ti mesmo e a Ele, posto que é impossível aceitar um sem o outro. A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Não há equivalente em Deus para a percepção do ego, mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre percepção e conhecimento, capacitando-te a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento. Vais, em última instância, lembrar-te dele.
O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível. No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. A tua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus porque tudo foi criado por Ele e nele. Deus criou seus filhos estendendo o seu pensamento e tendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Todos os seus pensamentos são assim perfeitamente unidos entre si e em si mesmo. O Espírito Santo te capacita a perceber em sua integridade agora. Deus te criou para criar. Não podes estender o seu reino enquanto não conheceres a sua integridade. Os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus quanto em relação ao teu. Como a tua mente está dividida, podes perceber assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Tu percebes a partir da tua mente e projetas as tuas percepções para fora. Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, tu a fizeste, portanto o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Ele pode inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece estar no futuro distante porque a tua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia e, portanto, tu não a queres agora. O Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita nele. Como ele veio de Deus, usa todas as coisas para o bem e não acredita no que não é verdadeiro. Como o Espírito Santo está na tua mente, a tua mente também só pode acreditar no que é verdadeiro. O Espírito Santo só pode falar em favor disso porque fala por Deus. Ele te diz para voltar para toda a tua mente, para Deus, porque ela nunca o deixou. Se a mente nunca o deixou, só precisas percebê-la como é e já terás retornado. Assim sendo, a consciência plena da expiação é o reconhecimento de que a separação nunca ocorreu. O ego não pode prevalecer contra isso, porque é uma declaração explícita de que o ego nunca ocorreu. O ego pode aceitar e acreditar a ideia de que o retorno é necessariamente de que o retorno é necessário porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil. Entretanto, o Espírito Santo te diz que mesmo o retorno é desnecessário porque o que nunca aconteceu não pode ser difícil. Apesar disso, podes fazer com que a ideia do retorno seja tão necessária quanto difícil. Porém, certamente está claro que o perfeito não necessita de nada e tu não podes experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que tu és. É desse modo que tens que perceber as criações de Deus, trazendo todas as tuas percepções para a única linha que o Espírito Santo vê. Essa linha é a linha direta de comunicação com Deus que permite a tua mente convergir com a sua. Não há conflito em nenhum ponto dessa percepção, porque ela significa que toda percepção é guiada pelo Espírito Santo, cuja mente está fixa em Deus. Só o Espírito Santo pode resolver conflitos, porque só o Espírito Santo está livre do conflito. Ele percebe apenas o que é verdadeiro em tua mente e a estende apenas para o que é verdadeiro em outras mentes. A diferença entre a projeção do ego e a extensão do Espírito Santo é muito simples. O ego projeta para excluir e, portanto, para enganar. O Espírito Santo estende por reconhecer a si mesmo em cada mente, e assim percebe-as como uma só. Nada está em conflito nessa percepção, porque na percepção do Espírito Santo todos são o mesmo. Aonde quer que ele olhe, vê a si mesmo e porque está unido, oferece sempre todo o reino. Essa é a única mensagem que Deus deu a ele e em nome da qual ele tem que falar, porque é isso que ele é. A paz de Deus está nessa mensagem, assim a paz de Deus está em ti. A grande paz, a paz do reino brilha na tua mente para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora para fazer com que fiques dentro dela, ou ciente dela. O Espírito Santo te foi dado com perfeita imparcialidade, e só reconhecendo-o imparcialmente podes reconhecê-lo. O ego é legião, mas o Espírito Santo é um. Em parte alguma do reino habita a escuridão, mas a tua parte é apenas a ele, a de não permitires que a escuridão habite em tua própria mente.
Esse alinhamento com a luz é ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós é a luz do mundo, e unindo as nossas mentes nessa luz, proclamamos o reino de Deus juntos e como um só. Fim da leitura de hoje. Livro de Exercícios, lição 44. Deus é a luz na qual eu vejo. Hoje continuamos a ideia do dia de ontem, acrescentando a ela uma outra dimensão. Não podes ver na escuridão e não podes fazer a luz. Podes fazer a escuridão e então pensar que vês na escuridão, mas luz reflete vida e é, portanto, um aspecto da criação. Criação e escuridão não podem coexistir, mas luz e vida têm que ir juntos, pois são apenas diferentes aspectos da criação. Para ver, tens que reconhecer que a luz está dentro de ti e não do lado de fora. Tu não vês fora de ti mesmo, e o equipamento para ver não está fora de ti. A luz que faz com que ver seja possível é uma parte essencial desse equipamento. Ela está sempre contigo, fazendo com que a visão seja possível em todas as circunstâncias. Hoje, vamos tentar alcançar essa luz. Com esse propósito, usaremos uma forma de exercício já sugerida anteriormente, que utilizaremos cada vez mais. É uma forma particularmente difícil para a mente indisciplinada e representa uma das metas principais do treinamento mental. Ela requer precisamente aquilo que falta a uma mente sem treino, mas se tu has de ver, esse treinamento tem que ser realizado. Faze pelo menos 3 períodos de prática hoje, com 3 a 5 minutos de duração cada um. Mais tempo é altamente recomendável, mas só se achares que o tempo está passando como pouca ou nenhuma sensação de tensão. A forma de prática que usaremos hoje é a mais natural e a mais fácil do mundo para a mente treinada, do mesmo modo como parece ser a mais antinatural e a mais difícil para a mente sem treino. Atualmente não é mais totalmente sem treino, estás pronto para aprender a forma de exercício que usaremos hoje. Mas podes achar que vais encontrar forte resistência. A razão é muito simples. Enquanto praticas desse modo, deixas para trás tudo aquilo que acreditas agora e todos os pensamentos que tens inventado. Propriamente falando, essa é a liberação do inferno. No entanto, percebida através dos olhos do ego, é perda de identidade e uma descida ao inferno. Se puderes deixar o teu ego de lado, por pouco que seja, não terás nenhuma dificuldade em reconhecer que a sua oposição e os seus medos são sem significado. Podes achar útil lembrar a ti mesmo, de vez em quando, que alcançar a luz é escapar da escuridão. Seja o que for, que possas acreditar ao contrário. Deus é a luz na qual vês. Deus está tentando alcançá-lo. Começa o período de prática repetindo a ideia de hoje com os olhos abertos e fecha-os lentamente, repetindo a ideia várias vezes na mente. Em seguida, tenta ir fundo na tua mente, soltando todos os tipos de interferência e intrusão, te aprofundando em inquietude e passando por eles. A tua mente não pode ser detida nisso, a menos que escolhas detê-la. Ela está apenas seguindo de seu curso natural. Tenta observar os pensamentos que passam pela tua mente sem envolvimento e desliza por eles em inquietude. Embora não se recomenda nenhuma abordagem em particular para essa forma de exercício, o que é necessário é um senso de importância do que estás fazendo, do seu valor inestimável para ti e uma consciência de que estás tentando algo muito santo. A salvação é a tua realização mais feliz. É também a única que tem qualquer significado, porque é a única que tem absolutamente qualquer utilidade real para ti. Se surgir resistência sob qualquer forma, faz uma pausa longa, é suficiente para repetir a ideia para o dia de hoje, mantendo os olhos fechados a menos que esteja ciente do medo. Nesse caso, é provável que aches mais tranquilizador abrir novamente os olhos. Contudo, tenta voltar aos exercícios com os olhos fechados assim que possível. Se estás fazendo exercício corretamente, deves experimentar uma sensação de relaxamento e até mesmo o sentimento de estar te aproximando, se não de fato entrando na luz. Tenta pensar em luz sem forma e sem limites.
Ao passares pelos pensamentos desse mundo, e não te esqueças de que eles não podem prender-te ao mundo, a menos que lhes dês o poder de fazer isso. Repete a ideia frequentemente ao longo do dia, com os olhos abertos ou fechados, como te parecer melhor no momento, mas não esqueças, acima de tudo, estejas determinado a não esquecer hoje. Fim da leitura do exercício de hoje.